Oi, gente, estamos no ar com Síntese Econômica. O programa Síntese Econômica tem o objetivo da gente trazer aqui toda semana um encontro com você, um bate-papo, de uma forma muito simples do que movimenta a economia global aqui do nosso país, aqui do Brasil. O que a gente tem visto, como surgiu o projeto? A gente tem observado que sempre que a gente acompanha em algum veículo de comunicação o assunto economia, dá a impressão que estamos falando outra língua, dá a impressão que os especialistas falam outra língua e é difícil de entender de que forma isso impacta a nossa vida. A síntese econômica veio justamente com esse objetivo, de simplificar, fazer com que você que está aí do outro lado entenda a economia na prática, de que forma ela influencia aí no seu dia a dia, no seu bolso. Esse é um projeto meu em parceria com a Laura Pacheco. A Laura Pacheco é economista, especialista em finanças e investimentos. E toda semana eu e você, e a Laura, claro, temos um encontro marcado. Laura, seja bem-vinda a esse projeto, a essa parceria que a gente tem, obviamente, o objetivo aí de desmistificar um pouco esse assunto que é a economia. Seja bem-vinda. Com certeza. Muito obrigada, Jucinei. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer bastante informação relevante e de uma forma que as pessoas consigam justamente enxergar o que os efeitos econômicos têm a ver com a minha vida, né? Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir trazer bastante coisa boa aqui. Vamos lá. Que bacana! E para a gente começar, e para a gente estrear esse programa, vamos fazer uma análise aí desse ano que já decolou, né? Já estamos aí encaminhado no mês de fevereiro de 2022, mas para que a gente fale de 2022, as perspectivas para 2022, quero que você fale um pouquinho para mim quais foram os principais movimentos que influenciaram a economia em 2021, que foi bastante tenso, né? Teve alta de taxas de juros, né? O consumidor sentindo no bolso. Explique para a gente o que movimentou de forma geral a economia em 2021. Então, quando a gente traz o aspecto de 2021, o grande marco do ano foi o avanço da vacinação. O que representa, o que simboliza o avanço da vacina? Uma retomada das atividades. Porém, dado uma economia fragilizada, a retomada das atividades traz também a volta do consumo, a volta da demanda por bens e serviços e também alguns aspectos no ambiente internacional que ocasionaram já tão conhecida, né, inflação. A inflação, pessoal, ela é um movimento que ela é natural, certo, da economia, mas quando ela é muito acima, ela acaba trazendo aí alguns problemas pra gente. Mas voltando aqui para trazer um pouco uma síntese de 2021, o principal aspecto está no avanço da vacina, dessa questão da retomada econômica. Tivemos muitos períodos de incerteza também diante do avanço do Covid durante 2021. A gente teve aí períodos de altos e baixos muito intensos, né, em decorrência dessa pandemia, né, nessa questão de aí, acabou ou não acabou. Mas o principal aspecto está em que, quando a gente passa por um período como uma pandemia, o que acontece? Os pequenos não sobrevivem, mas os grandes sim. Então, por isso que existe uma concentração de demanda, ou seja, as pessoas vão continuar precisando de bens e serviços, elas vão buscar onde está sendo oferecido. Então, um aspecto que foi trazido por economistas no 2021 é que a retomada da economia não seria aquele V que se espera. O que é um V? É quando cai muito e depois decola. Não, seria mais parecido com um K, que quem é grande consegue crescer ainda mais, mas quem é pequeno não sobreviveu e caiu ainda mais. Outro aspecto importante que a gente pode trazer relacionado ao ano de 2021 é que já começaram as apreensões em relação às eleições presidenciais, que a gente vai trazer mais aqui à frente, mas também a questão das taxas de juros, né? Que a gente teve aí recorde em taxas de juros baixas e que começou aí a retomada de aumento dessas taxas. Mas a gente também vai avançar um pouco mais nesse assunto aqui pra frente para vocês poderem entender um pouquinho mais como isso funciona. Vou passar a bola aqui de novo pro Jucinei.
Então, quando a gente fala de economia global, nós temos, obviamente, todo esse impacto que a pandemia trouxe e já vem também desde dos anos anteriores, né? A gente ainda vive esse caos por causa da pandemia, ou fez parte, né? Talvez viveríamos de alguma forma também alguns impactos mesmo sem a pandemia, mas obviamente ela trouxe um impacto muito maior. Mas trazendo aqui para o Brasil, nós o que temos observado principalmente é a inflação e esse aumento aí nas taxas de juros. Falando especificamente do Brasil, o que ocasionou isso tudo? Foi justamente a pandemia? O que a gente pode caracterizar? Com relação à inflação, Jucinei, quando a gente traz a questão da inflação, a gente não pode ter entendimentos simplistas em torno do movimento inflacionário. Por quê? Porque muitos atribuem a movimentos governamentais a questão da inflação, mas a questão é que os movimentos de oferta e demanda da população também impactam na inflação, o cenário internacional também vai impactar por aqui também na inflação, então existem inúmeros aspectos que fazem com que se aconteça a inflação, ainda mais num cenário depois de uma crise assim como essa, que é uma pandemia. Então já era esperado que a gente fosse sofrer sim com a inflação. Mas um aspecto pode trazer. Quando a gente fala de economia do Brasil e quando a gente fala de inflação e a gente fala de taxas de juros, é importante a gente deixar claro para o brasileiro em especial que isso não significa unicamente ou não está relacionado apenas o que acontece no Brasil. Existem as influências de forma global e que trazem reflexos sim para as taxas de juros, né, essa inflação toda que o Brasil tem vivido. Exatamente. E os preços internacionais, eles impactam demais na nossa economia, já que tem a questão, né, do petróleo, que depende também dos preços, né, internacionais, a questão do câmbio também impacta na questão dos preços aqui internos, né, que a gente vive no Brasil. E pensem comigo, só a questão do combustível, se a gente vive em um país que a gente usa estrada para transportar os principais bens, já por tabela, a gente vai ter aí também um impacto nos preços dos produtos que vão chegar lá no supermercado. Então tem vários aspectos assim, é como se fosse um efeito dominó, mas é como também se fossem vários acontecendo ao mesmo momento que ocasionasse o cenário e a conjuntura atual. Por isso que é sempre importante a gente conhecer o cenário, mas sempre tomar cuidado com afirmações simplistas. Eu brinco aqui, Jucinei, se nós seres humanos somos seres complexos, né? Um ser individual, um ser complexo, e uma economia, só a economia brasileira é formada por mais de 200 milhões de brasileiros. Querer entender de forma muito simples não é o melhor caminho. E por que isso quer trazer? Esse custo que você falou agora há pouco, por exemplo, do preço do combustível, um exemplo básico e que todo mundo entende, né? Obviamente ele refletiu lá no supermercado, lá nos produtos em que o consumidor brasileiro teve que adquirir, aí, né, no seu dia a dia ele tem que adquirir. E isso trouxe um outro assunto que eu queria abordar aqui com você. O poder de compra do brasileiro ficou muito pequeno. Por quê? Aumentou-se o custo de produção e aumentou, obviamente, a inflação. Então, ele continuou recebendo o mesmo salário, no entanto, a sua renda continua a mesma, no entanto, o dinheiro acabou perdendo valor, tendo em vista que aumentou muito, né, os produtos por causa justamente dessa questão da produção, né, do custo de produção. Exato. Sim, o consumidor, principalmente as classes mais baixas, são as que sentem mais esses efeitos. Quando a gente para pensar no que é a inflação é um cálculo. Ela pega vários produtos, anota o preço. Depois ela pega aqueles mesmos produtos num outro período e anota o preço. Aí ela vai comparar, e o que eles fazem? Eles comparam um período com o outro para ver se
o preço médio ali daqueles produtos foi para cima, foi para baixo. E qual que é o objetivo disso tudo? Fazer com que a gente tenha um direcionamento em quais são as medidas que precisam ser tomadas para driblar a situação econômica. Mas em termos práticos na vida do consumidor, alguns vão sentir um pouco mais os efeitos da inflação e outros vão sentir muito menos, e vai ter gente que não vai nem sentir efeito da inflação. Por quê? Porque não são todos os produtos que vão ser afetados. Porém, a gente vive uma economia que a gente fala que é indexada. O que é indexar? Indexar é quando eu seguro a mão de alguém. E o que significa dizer que a gente tem uma economia indexada? Significa que quando sinaliza a inflação, nossa economia se movimenta a segurar na mão dessa inflação. Então isso também, né, faz com que aconteça aí essa questão do aumento de preços. Mas é sempre importante a gente ser muito criterioso ao olhar para esse efeito dentro da própria casa, justamente por essa questão que eu trago. A inflação é um cálculo. Dentro da sua casa pode ser que você tenha sofrido de forma mais severa ou às vezes você não tenha nem percebido. Tudo depende. E isso é muito importante a gente trazer esse aspecto, Jucinei, para a gente entender que as pessoas não têm que entrar em pânico ao ouvir a palavra inflação. Elas precisam encontrar quais são os meios de driblar a situação para que eu consiga atender as minhas necessidades, sendo que eu sei que, de forma geral, eu vou ter ali um gasto maior com combustível, eu vou ter ali talvez um gasto maior com os alimentos por conta da questão dos combustíveis também, que precisa de combustível para fazer o transporte de alimentos e aí no supermercado pode ser que chegue mais caro. Então a gente precisa ter esse olhar mais clínico para justamente a gente não entrar em pânico, porque a situação ela é verdadeira, existe aí uma questão inflacionária, justamente é por isso que se faz esse aumento de taxa de juros. O que é taxa de juros? É o custo do dinheiro, é mais ou menos isso. Juros tem que ser entendido, é o preço do dinheiro. O quanto custa eu pegar dinheiro para montar minha casa, para construir uma casa, para montar o meu negócio? Isso é os juros. E por que eles aumentam os juros para segurar a inflação? Porque se o dinheiro está custando caro, o que eu vou fazer? Eu vou botar meus projetos na gaveta, eu não vou construir a minha casa, eu não vou atrás de crédito, eu não vou atrás de giro, não vou consumir tanto também, talvez, porque os juros, o dinheiro tá caro, né? Se eu for precisar pegar emprestado. Então, é uma estratégia de conter a inflação. Mas também é muito trazido para a discussão econômica de que só essa questão de aumento de taxa de juros não deveria ser a mais relevante para se conter a inflação. Deveria também pensar em políticas que fossem mexer na parte fiscal, que aí é quando a gente mexe ali um pouco no bolso ali da galera que recolhe imposto. Mas de qualquer forma, né, Laura, de qualquer forma, o que vale mesmo para o consumidor é fazer o dever de casa, né? A inflação está aí, as taxas de juros se apresentam, né? O cenário econômico ele está realmente numa situação bastante complicada se a gente avaliar em outros períodos. Então, o que vale mesmo é fazer as contas, ajustar as suas contas, né? As suas contas familiares e tentar seguir o fluxo, obviamente com alguns cortes. É muito possível que principalmente talvez a classe trabalhadora por si só acaba sofrendo um pouco mais com esse impacto, mas não tem jeito, é fazer as suas próprias contas, os seus próprios cálculos. Exatamente, Jucinei. E hoje mesmo saiu os dados de uma pesquisa que aponta qual seria o salário mínimo justo para o cidadão brasileiro. E assim, o que eu observei? Isso é um aspecto muito interessante de a gente observar. Qual que é a base de cálculo para chegar nesse número que se diz ser o valor justo para um brasileiro chegar? A cesta básica. Qual foi o cálculo que se chegou de que o nosso salário mínimo deveria ser algo próximo de R$6.000, o salário justo mínimo do brasileiro? Bem diferente. E muita gente não ganha R$6.000 por mês. Mas aí eu comecei a olhar também, Jucinei, os anos anteriores. Se essa discrepância entre o salário mínimo e o salário considerado justo também eram tão distantes um número do outro nos anos anteriores. E sim, era bem distante
em alguns anos era assim 10 vezes maior o salário justo do que era o salário que o brasileiro ganhava. Então, o que eu gosto sempre de trazer assim para a população... Nesse parâmetro não estamos na pior fase. Não estamos. Isso que nós não estamos bem, mas relativamente, quando a gente vai fazer uma relação, não é a pior fase. É muito interessante, é muito curioso. E por que é interessante? Porque a gente tem que manter a beleza do brasileiro, que é o otimismo, né? Que é manter ali que a gente já atravessou por tantas coisas, já passamos por tantas coisas, que nós somos capazes também de atravessar isso, mas a gente está vivendo um cenário muito novo, que é romper um padrão entre o que é a realidade física e a realidade virtual. Já havia algum tempo que eu havia trazido isso para a pauta, de falar, olha, a gente vive, isso muito antes da pandemia, eu falava, a gente vive em um mundo virtual e um mundo físico. Isso antes da pandemia. Tanto até que pessoas, assim, até algumas pessoas nas redes sociais são praticamente um personagem. Elas são muito diferentes do que elas são na vida real. Na prática. Exatamente, é muito interessante. Já eram universos paralelos. Só que com a vinda da pandemia, isso acabou sendo intensificado e tomou um espaço com muito mais velocidade. Quando a gente traz a possibilidade de existir até um mundo paralelo virtual, se não fosse a pandemia, nós não estaríamos falando disso em 2022. Provavelmente nós estaríamos falando disso lá para 2030, 2032, não sei, mas em 2022 a gente não estaria falando disso ainda. Então, acelerou todo o processo. Exatamente. E essas questões, né? A questão da pandemia, a questão do aspecto também econômico relacionado à conjuntura mundial, às vezes até essa desesperança que a população tem movido, né, com tanta força esse mundo virtual, esse mundo de busca por alternativas. Então eu também vejo, Gilcinei, que ao mesmo tempo que a gente vive um cenário complicado, se a gente for relacionar com alguns cenários que a gente viveu no passado, a gente não tá na pior situação da história, mas também a gente vive aí uma revolução tecnológica que é bastante interessante e bastante curiosa, que mostra que a história daqui em diante vai ser algo bastante inovador, bastante disruptivo, e a gente vai romper muitos padrões daqui para frente. Então, no aspecto econômico também é muito interessante trazer essa situação aqui para a pauta, que eu tenho certeza que a vida do cidadão, muitos acham que não mudou, mas se você for parar para pensar quantas vezes você fez uma reunião virtual antes da pandemia, e mesmo quando passar a pandemia você ainda tem o hábito de ligar com as pessoas por vídeo, isso é algo que aconteceu naturalmente, que você às vezes nem percebeu. Agora, a pergunta que não quer calar, né? Muita coisa a gente vai viver de diferente daqui para frente. Trazendo para 2022, como eu disse lá no início, já está assim decolando, né? Já estamos aí no mês de fevereiro e como a economia deve reagir aí neste ano, principalmente por um ponto bem importante, por uma ótica que eu quero trazer aqui e daqui a pouco você pode complementar nessa mesma resposta. Nós teremos aqui esse ano as eleições, né? Para a presidência e isso tudo a gente sabe que sempre traz algumas alterações no cenário econômico. De que forma a gente pode prever 2022? É possível se desenhar uma estratégia e um movimento específico para esse ano que começou agora há pouco, mas que está disparado? Então, em relação ao mercado financeiro, ele sempre se antecipa aos acontecimentos mesmo, né? Sim, ele sempre vai tentar se antecipar ao acontecimento de fato. Alguns dizem que o cenário já está antecipado ao que se espera para as eleições, mas isso não é uma verdade. Na verdade, a gente vai ter um ano muito conturbado, tá? A gente vai ser um ano de muita oscilação. As taxas de juros vão aumentar sim ainda mais, então a gente vai ter novos aumentos. Se preparem, brasileiros. Se preparem. Exatamente. Busquem educação financeira também, porque isso é muito importante, tanto para vocês se protegerem da inflação, como também proteger o capital e o patrimônio de vocês. Porque ao mesmo tempo que quem precisa de dinheiro paga, quem investe ganha essa taxa alta.
Não que isso seja, né, positivo, porque a gente, né, pensando em mercado financeiro, em economia produtiva, é bom que as taxas de juros sejam mais baixas. Mas para quem sabe enxergar a oportunidade, tá surfando uma onda de oportunidades aqui nesse ano, viu? E o que acontece quando tem um ano de eleições presidenciais? Acontece que fica um ambiente de muita incerteza. As pessoas tendem a apresentar uma insegurança maior. As pessoas têm aquela tendência também a querer esperar qual vai ser o presidente a assumir antes de tomar uma decisão importante. Então ele é um ano de muita apreensão e isso, por consequência, acaba refletindo na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa economia, porque muita gente não vai tirar projeto da gaveta enquanto não souber quem vai ser o presidente. Mas, assim, o que acontece, né, no fim da linha? A gente precisa, de alguma forma, retomar as atividades. Se a gente está vivendo um cenário aí de eleições presidenciais, o que isso aponta para mim? Bom, eu tenho que pensar, eu tenho que retomar as minhas atividades. E o que as atividades representam para mim? É o meu papel, é o papel da empresa do qual eu trabalho e também o cenário em que eu estou inserida, ele também impacta no meu negócio, no meu emprego, impacta. Então, o que é uma decisão de um presidente? Quem que vai ser o líder dessa economia toda? Quem que vai ser o cara ou a mulher que vai estar lá em cima, né, para tomar as decisões, para assinar os papéis das decisões mais importantes do país? Então, isso traz muita apreensão também, essa questão de eu pensar, eu entender que eu faço parte de uma economia, né? Então, na questão econômica, o que se espera é muita incerteza e apreensão, muita volatilidade em relação ao mercado financeiro. O que é volatilidade? É aquele movimento de sobe e desce, que deixa muita gente apreensiva. E isso vai ser apresentado muito no mercado financeiro do Brasil nesse ano. E um setor que apresenta um impacto bastante complicado no ano de 2022 é o setor do varejo. Então, o setor do varejo, ele apresentou aí uma fragilidade de viver esse ano. E muita gente trabalha no setor do varejo. Então, isso também é um dos aspectos que foi trazido para a pauta quando a gente olha para o cenário de 2022. E claro que a gente sempre tem que se manter otimistas, né? Porque eu sempre falo, se nós somos 212 milhões de brasileiros, a gente tem que ser mais forte do que uma pessoa que está lá em Brasília. Então, a gente também tem que sempre manter aí que, independente do cenário que se apresenta, de acreditar e seguir nos nossos planos, nos nossos projetos, porque muitas vezes esperar decidir qual vai ser o próximo presidente pode ser algo um pouco ilusório, porque muitas questões que a gente vive hoje já estão meio que prevendo o que está prestes a acontecer. Então, achar que depois as coisas vão mudar é um pouco ilusório, porque antes de a decisão ser tomada, o cenário já se antecipou. Entenderam? De qualquer forma, né, Laura, eu acho que o importante de tudo isso é o brasileiro, o cidadão por si só, saber que, embora ele seja um entre tantos, ele também tem o poder, seja o poder nesse momento de eleições de fazer a melhor escolha e também, obviamente, não cruzar os braços e esperar que uma única pessoa faça por todos os outros. É importante também que hoje a gente está falando aqui dos avanços que tivemos a partir da pandemia, principalmente com a questão tecnológica. Nós estamos hoje aqui fazendo um bate-papo à distância, a muitos quilômetros, então isso também é um grande avanço. Hoje as redes sociais, a internet também possibilitou que muitos profissionais, assim como a gente está vindo aqui compartilhar um pouquinho de informação, você busque de uma forma muito mais prática do que tinha antigamente. Então, se informar e fazer parte, né, fazer a tarefa de casa e fazer cada um o pouquinho que seja,
a gente pode construir algo melhor. É difícil, está difícil, o momento é tenso, mas é para todo mundo. Então, aquele que se destacar, que arregaçar as mangas e for à frente, for ao combate, talvez vai estar passos à frente. Então, depende da gente também tomar as nossas atitudes, né, Laura? Acho que resumindo todo esse bate-papo, é um ano de 2022, sim, com muitas dificuldades, mas que cada um fazendo a sua parte também a gente pode construir um cenário um pouco melhor, pelo menos no nosso ambiente, né? Com certeza, Gilcinei. Eu falo que a única coisa que a gente pode ter certeza na vida, enquanto a gente está vivo, é que vai haver mudanças. E o que a gente tem visto? Muitas vezes se traz o passado de uma forma romântica, dizendo que naquele tempo era muito bom, naquele tempo funcionava muito bem. E é muito interessante como a gente identifica o jovem que reclama que não consegue comprar a casa própria, mas ele tem ar-condicionado em casa, ele tem vários canais. O cenário mudou. O cenário mudou, ele toma ali o café de cápsula. Então a gente vê também que mesmo quando a gente traz de forma romantizada o passado, a gente vê que não é uma comparação tão honesta assim. E quando a gente pensa no daqui pra frente, a gente não pode considerar que o que funcionou atrás vai funcionar daqui pra frente. Porque se você for ver qual eram os conselhos dos pais de 20, 30 anos atrás, era assim: faça a faculdade, vá atrás de emprego e é isso aí. Você se esforça, você ganha. Mas o mundo real não é você se esforça, você ganha. Muitas vezes você se esforça e você não ganha. Então, é verdade. Então, assim, isso é algo que a gente tem que aprender a se educar e entender que a única coisa permanente é a mudança. Se não fosse, existem grandes potências, grandes negócios que acabaram quebrando, que deixaram de existir. Quando a gente vai ver aí grandes corporações, não só no Brasil, como no mundo, por que deixaram de existir? Porque muitas vezes não aprenderam a lição de que a única coisa permanente é a mudança. E quando a gente traz essa questão desse mundo que está se transformando, inclusive eu percebi que as próprias mídias sociais, elas por já trazerem esse DNA de saberem que as coisas mudam, elas estão conseguindo se manter por muito tempo com usuários ativos. Tanto que, quando a gente vai ver redes sociais anteriores, se acreditava que as atuais logo já iriam acabar. Mas o que a gente tem visto é que elas elas buscam se reinventar para se manter. E a gente, como cidadão, como trabalhador e como profissional, a gente tem que aceitar que essa é a nova regra. É eu me reinventar para eu me manter. O que mantém o meu valor... Tá aí a palavra-chave, hein? Tá aí a palavra-chave resume tudo que a gente trouxe aqui para que a gente possa enfrentar 2022, se reinventar. Exatamente. Diante do cenário que se apresenta, né? Exatamente. É bem isso mesmo. Essa, se fosse uma mensagem pra gente trazer do que ocorreu em 2021, que foi um ano muito tenso, muitas pessoas perderam pessoas queridas porque a gente achou que ia ser melhor que 2020, no fim foi muito trágica a questão da pandemia. E aí a gente vem agora com 2022, a vacina que avançou e chegou eleições presidenciais, e agora? Aí as pessoas já também querem decretar o novo fim do mundo, mas não. E outra questão também, Gilcinei, não façam comparações entre o Brasil e outros países. Porque o Brasil vai ficar igual a não sei qual país. Vai ficar igual. O Brasil é o Brasil, os outros países são os outros países. Cada um tem seus aspectos muito individuais. A gente não pode fazer comparações grosseiras entre um país e outro. A gente pode trazer questões que foram feitas lá que podem funcionar aqui, mas também o que funciona lá pode não funcionar aqui. Porque a gente está falando de economia, e economia envolve tantas características da população. Hein? Exatamente. Que eu posso aplicar exatamente a mesma coisa que foi feita lá no outro lado do mundo, colocar aqui, que não vai funcionar. Quer dizer, não vai funcionar mesmo, porque vai ser lá no Japão, né? E no Japão eles são sempre a exceção da regra. Mas o que eu gosto de trazer também é que também não se deixem alarmar, não se deixem entrar em desespero por conta de possíveis comparações grosseiras que se faça com outros países. A gente tem que se manter ativo e forte e reconhecer as riquezas que a gente tem aqui no nosso país também. Que bacana, Laura. Quero te agradecer por esse
primeiro bate-papo, fazendo assim um panorama um pouco mais amplo sobre como a gente fechou 2021, o que a gente pode esperar para 2022, estimulando as pessoas também a fazer a sua parte, fazer a tarefa de casa para poder enfrentar cada um da melhor forma possível. Obrigado por esse bate-papo, lembrando todo mundo, né, que a gente tem um encontro marcado toda semana para fazer uma síntese de uma forma simples e esse bate-papo sobre a economia. Obrigado, viu? Isso aí, eu que agradeço. E até a próxima, então, né? E até a próxima. Semana que vem a gente está de volta. Com certeza. Gente, até lá. Até lá. Obrigado a Laura. Síntese Econômica, esse bate-papo que, de uma forma muito simples, tenta esclarecer para você de casa como funciona a economia. A gente vai falar aqui sobre taxa Selic, de que forma ela influencia no seu dia a dia. Vamos falar mais sobre taxas de juros, todos esses assuntos que, de certa forma, você vivencia e muitas vezes não sabe qual o impacto que traz aí na sua vida. A gente tem um encontro marcado na próxima semana.